Sabe o que é plágio, né? Plágio é quando alguém copia de alguém e não fala. Copiou. Faz como se fosse dele e não faz. Autoplágio é quando você copia de você mesmo. O que eu estou querendo dizer é que o texto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje, muito interessante como Deus me deu essa palavra algum tempo atrás. Eu estava folheando a Bíblia e cheguei nessa passagem e o título da minha Bíblia aqui é 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 em diante. O título está assim: Preceitos Diversos. Título legal para ser irmão, né? Preceitos Diversos. Mas está falando de um monte de coisa que desconexa. E aí quando eu li esse texto, eu percebi que na verdade ele fala de questões que são fundamentais para a vida da igreja. Mais do que isso, eu percebi que ele trata de uma forma concisa, aparentemente desconexa, mas que na verdade tem uma conexão, porque o apóstolo Paulo está fazendo aqui o seu discurso final, ou são suas últimas palavras aos Tessalonicenses, antes de terminar a carta. E aí ele entra em vários assuntos que ele menciona rapidamente, mas que na verdade são questões que eu penso que são de ordem fundamental para a igreja, para nós, e inclusive para questões que nós enfrentamos no momento que nós vivemos, na nossa época. Então, na verdade, eu já compartilhei esse texto outras vezes. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos de uma maneira renovada, de uma maneira um pouco diferente, mas na verdade, para mim, esse é um texto-chave. E como eu estava pensando nesses dias de falar sobre igreja, essência e forma, nós vamos começar a falar a partir do que vamos estudar no livro de Atos. Eu penso que seria muito pertinente hoje voltar a um tema que para mim é tão caro, que é falar da igreja e falar do que é fundamental para a igreja. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 a 22. Eu falo de princípios vitais para uma igreja saudável. Tem algumas coisas importantes nesse título, né? Nem toda igreja é necessariamente saudável. E nem todo momento, ou época, ou fase de uma igreja é necessariamente saudável. Mas isso é o ideal a ser perseguido. E eu penso que esse texto é a palavra de Deus para nós hoje. Convido você a ler comigo. 1 Tessalonicenses, ou primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, verso 12. Nós vamos ler até o versículo 22. Rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais ou apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Esse texto é bem conhecido, especialmente alguns versículos, né? Orai sem cessar. Esse é um texto clássico. Pergunta para qualquer pessoa sobre oração, esse versículo vem à mente. Ou esse famoso aqui, né? Que diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Depois eu vou falar um pouquinho dessa minha tradução aqui.
o texto já é conhecido, mas penso que esse texto, ao mesmo tempo que dá a impressão que é meio despretensioso, ele acaba falando de questões que são fundamentais, são vitais para a vida da igreja. O que é uma coisa vital? É uma coisa que não pode faltar. Mas eu quero orar antes. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, e o Senhor sabe que esse texto veio ao meu coração já há algum tempo, e como isso foi um desafio para mim, e como isso abençoou a minha vida, e como isso me deu um norte. E eu quero hoje compartilhar com meus irmãos aqui à noite, pensar na nossa igreja, mas também, ó Deus, pedir que o Teu Santo Espírito nos abençoe, de tal maneira que esta palavra possa alcançar cada um individualmente, na sua necessidade, no seu momento de vida. Ó Deus, que Teu Santo Espírito possa fazer com que a Tua palavra se torne hoje palavra de Deus para agora, para cada pessoa que está aqui. E isso eu não tenho capacidade de fazer. E é por isso que nós oramos. Eu oro pedindo que Teu Santo Espírito possa nos abençoar. Oro pedindo a unção do Teu Espírito, que conhece os nossos corações, conhece as profundezas de Deus, mas conhece também cada um de nós, o que nós precisamos ouvir, qual é, ó Deus, a palavra do Senhor para cada um de nós. Ó Deus, eu peço que esse texto, escrito há tanto tempo, que já tem falado comigo há algum tempo, e que eu já tenho compartilhado em alguns momentos, seja hoje Tua palavra para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Princípios vitais para uma igreja saudável, porque são vitais, isso é, sem isso não tem vida. Essa é a ideia. Pode ter muita coisa, mas não tem vida, falta vida. Ou são princípios fundamentais para uma igreja saudável, porque nem toda igreja é necessariamente saudável, e nem toda igreja está sempre vivendo fases saudáveis. Talvez uma igreja até que tem história, que seja boa, possa viver um tempo muito difícil, de muita tristeza, que traga de fato consequências seríssimas para a saúde espiritual das pessoas, dos crentes e de quem está na igreja. Eu penso que a resposta que as pessoas têm dado ao Evangelho ao longo da história sempre tem uma relação com a igreja, porque depois que Jesus morreu, ressuscitou e deixou os discípulos, a gente vai estudar isso no livro de Atos, ele deixa os discípulos com a incumbência de levar o Evangelho para o mundo e de caminharem juntos. Ele ora em João 17 para que os discípulos sejam um, assim como ele e o Pai são um. Desafio enorme isso. Como é que a igreja pode experimentar uma unidade tal que possa ser comparada com a unidade do Pai e do Filho, da harmonia que há na pessoa de Deus, na Santíssima Trindade? É um desafio enorme, é um alvo a ser perseguido. Mas se no sentido absoluto é algo que nós não podemos alcançar nessa vida, pelo menos é possível dar passos em direção. É possível estar mais perto ou mais longe. E é possível até que em certos momentos da nossa vida na igreja estejamos mais perto ou mais longe. E por causa disso, as pessoas dão respostas ao Evangelho, geralmente relacionadas com a igreja. Ao longo da história, as pessoas dizem sim para Jesus e automaticamente é sim para a igreja. Aliás, prevaleceu no ambiente, no mundo ocidental, aquilo que foi popularizado por um dos pais da igreja chamado Cipriano. E é uma frase muito famosa que diz: fora da igreja não há salvação. Isso prevaleceu no mundo católico até recentemente, com o Concílio Vaticano II, que mudou um pouquinho esse dogma milenar. Fora da igreja não há salvação. Tem até algumas pessoas que usam uma ilustração que eu não gosto, eu não lembro se eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Tem algumas pessoas que falam que a igreja é como a Arca de Noé. Já contei isso aqui? Não. Não. A igreja é como a Arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, seria impossível suportar o mau cheiro dentro.
Imagina como era a Arca de Noé. Tudo fechado. Todo tipo de animais ali dentro. Imagina o cheiro ali. A Bíblia não fala, né? Mas dá para imaginar. E alguém criativo disse isso. A igreja é como a Arca de Noé. Não fosse a tempestade lá fora, seria impossível suportar o mau cheiro dentro. E as pessoas não estão falando de irmãos não usarem desodorante, tá? Não é disso que estão falando. Está falando dos problemas, das crises, das dificuldades de se viver numa igreja. Eu considero essa uma visão muito pessimista da igreja. Eu não gosto, não. Eu não penso na igreja assim, não só não penso, como também não é a minha experiência geral. Eu sei, sou pastor já há 30 anos para saber que uma igreja pode enfrentar momentos muito complicados. Muito complicados. Acontece. Nós somos humanos, né? Crentes, salvos, mas ainda pecadores. Como disse Martinho Lutero, justos e pecadores ao mesmo tempo. Né? Justo porque foi justificado pela graça de Deus, mas continua aí com o cheiro do velho homem, né? Continua acontecendo aí aquela coisa do comportamento que acaba sendo ainda a imitação, reflexo do velho homem que ainda está aí. Ao longo da história as pessoas têm dito isso até por causa desse posicionamento, mas eu penso que recentemente surgem novas respostas. Alguns dizem, olha, Jesus sim, igreja não. Tem muita gente andando por aí que gosta de Jesus, mas não quer estar numa igreja. Se você perguntar, qualquer pessoa que passar na rua aí agora, você pode ir lá e perguntar, você crê em Jesus? A probabilidade da pessoa dizer sim é mais de 90%. No Brasil. Né? Eu diria até que no mundo ocidental. Você vai encontrar, de repente você topar com um ateu aí, vai dizer não, mas isso é raridade, no sentido que é minoria. As pessoas gostam de Jesus, mas não gostam da igreja. Mas o que me impressiona é que mais recentemente, me parece que a resposta é mais ou menos assim: sim para Jesus, para a igreja também sim, mas menos. Para Jesus sim, para a igreja sim, mas menos para a igreja. Esse sim é um sim um pouco mais assim, menos enfático. O que eu quero dizer com isso? Que há pessoas que ainda que tenham alguma relação com a igreja, essa relação é uma relação à distância, a uma certa distância. As pessoas ficam como que frequentadoras, às vezes regulares, às vezes não, ou visitantes esporádicos de uma igreja. Ou às vezes visitam a mesma igreja, mas não sabem direito nem o que está acontecendo, porque chega lá, senta lá, mas não estão de fato envolvidos. E eu penso que isso é uma tendência recente. Nós temos aí várias mega igrejas que as pessoas frequentam, não se conhecem. Você pode chegar lá, participar de um culto, louvar a Deus, ter um culto maravilhoso, um louvor sensacional, você ter tudo muito bom, a pregação ser excelente, mas você não tem nada a ver, a sua vida não tem nada a ver com o irmão que está do seu lado, ou com aquele pastor que está pregando, ou com aquele grupo, ou com aquela igreja. Você entra, assiste o culto, gosta, acha legal, vai embora, mas não há um relacionamento com aquela igreja. Você não está, de fato, integrada, você não é um participante de fato. Isso é algo mais notório quando você tem igrejas muito grandes. Eu não estou aqui querendo dizer que é errado ter uma igreja grande. Há igrejas, inclusive, que buscam alternativas para isso. Por exemplo, as células, pequenos grupos, são criados justamente para ser uma alternativa numa igreja grande que as pessoas não se relacionam, que as pessoas possam se relacionar de maneira mais próxima, num grupo menor, para que ali se crie convivência, o que não é possível num grupo que passa aí de 1.000, 2.000 pessoas. Você não tem, de fato, essa possibilidade. Então, as respostas que as pessoas têm dado são estas. Mas eu penso também que às vezes essa resposta de sim para Jesus e sim para a igreja mais menos, tem um pouco a ver também com experiências ruins que as pessoas têm na igreja. Há muitas respostas que podem ser dadas para isso. Talvez a facilidade de você ter um número de igrejas muito grande, ou você ter facilidade, por exemplo, de assistir um culto evangélico na TV, ou você ver na internet. Hoje você tem possibilidades, N possibilidades de poder ouvir um bom pregador, você participar ou ouvir um bom louvor na internet, na televisão.
você tem enormes possibilidades. Isso naturalmente cria essa chance das pessoas estarem na igreja, mas não tão integradas. Mas quando eu leio a Bíblia, eu fico convencido de que a igreja não é apenas um lugar que nós frequentamos. A igreja não é um evento que você vai. A igreja é um corpo. É um corpo de pessoas que estão de alguma forma entrelaçadas. Elas estão de fato unidas. É como uma parede, diferente de um amontoado de tijolo. O amontoado de tijolos, esses tijolos estão ali, mas estão soltos. Se alguém passar, pegar um e levar embora, ninguém vai nem perceber que aquele tijolo está fazendo falta. Mas se alguém arrancar um tijolo dessa parede, aí vai aparecer um buraco ali. E mais do que isso, vai ser muito difícil arrancar o tijolo. Porque ele está integrado, ele está colado, ele está ali assentado e está de fato preso a outros tijolos, de tal maneira que você vai ter uma dificuldade muito maior para tirar, porque é uma integração. Então a igreja é muito mais isso, uma coisa que está de fato colada, presa, que as pessoas caminham junto, do que um amontoado de gente. E aí, pensando nessas coisas, eu olho para esse texto e penso aqui em coisas que são vitais para a igreja, porque quando eu penso na igreja como um corpo, que é o que o apóstolo Paulo fala, isso me faz lembrar do fato de que no corpo você tem órgãos vitais. O que é órgão vital? Ninguém vive sem pulmão. Ninguém vive sem coração. Ninguém vive sem cérebro. Ainda que alguns pareçam que não tem. Mas ninguém vive sem. Na antiguidade as pessoas achavam que o cérebro era só um grande... Como é que chama aquele negócio do carro lá? Que resfria? Não, que resfria. É um grande radiador do corpo, na antiguidade. As pessoas pensavam que era isso. Hoje a gente sabe que o cérebro, na verdade, comanda o seu corpo todo, né? O cérebro é o centro de tudo no seu corpo. Então, há órgãos que são vitais. Agora, alguns que não são vitais, fazem falta, não são vitais. Se você perder o dedinho, você morre? Não necessariamente, né? Vai fazer falta. Mas você não vai morrer por causa disso. Tem pessoas, por exemplo, aqui, tem uma aluna lá em São Paulo que teve um problema sério, porque um problema renal, ela é nova, tem 20 anos, perdeu os 2 rins. Aí alguém doou um rim para ela. Um rim você vive, sem os 2 você não consegue viver. Então há órgãos que são vitais. E esse texto aqui está falando de coisas que são vitais para uma igreja saudável. Uma igreja pode ter coisas que não são vitais, são boas, mas não são vitais. Uma igreja pode estar faltando coisas. Seria bom ter, mas não são vitais. A igreja não deixa de caminhar, não deixa de existir, não deixa de ser uma igreja saudável, porque falta aquilo. Que elementos são esses vitais? Primeiro, eu vou chamar de liderança. Como é que eu coloquei aí, por favor? Coloca aí para mim. Liderança reconhecida. Gente, igreja tem que ter liderança, e a liderança tem que ser reconhecida. Veja o que o apóstolo Paulo fala aí. Você percebeu? Como é que ele começa? Rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que vos presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, que os tenhais em grande estima e amor por causa de sua obra, tende paz entre vós. Está falando de quem? De quem você acha que ele está falando? Fala alto. De quem? Quem são essas pessoas que presidem aí? Líder, pastores, líderes de ministério. Você pode fazer uma coisa mais ampla, né? Mas quem está liderando? Tem que ter alguém à frente. Eu me lembro de um tempo que há grupos, inclusive, que acham, que dizem, nós aqui não precisamos de líderes, não tem líder aqui. Há grupos que são contra, tem um pastor, tem um líder. Quando eu leio o livro de Atos, leio o Novo Testamento, eu vejo que isso é absolutamente inaceitável. Há liderança na igreja. A igreja tem líderes. A Bíblia diz que Deus mesmo constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Tem uma liderança constituída para caminhar junto. Qual é o papel dessa liderança? É
deixar algumas frases e algumas ilustrações que eu não posso concordar. Eu ouvi de um querido pastor, já falecido, não vou falar o nome dele por questão de ética, de repente lá no céu está ouvindo, não sei. Ele falava assim, olha, pastor gera pastor, ovelha gera ovelha. Não sei de onde tirou isso. Isso não é verdade. Ou aquela ideia assim, o pastor é igual o técnico de time de futebol. Ele é que comanda. Não. O pastor não é o técnico do time de futebol. Por quê? Porque o técnico não joga. O pastor ou o líder está mais para o capitão do time. O capitão joga. Só que ele tem a função dele. Né? Eu não vou falar do meu time, porque eu estou meio envergonhado do meu time. Né? Mas a seleção brasileira também não dá para falar, né? Mas tem um capitão, não tem? Quem que foi o capitão da seleção brasileira? Quem lembra aí? Quem? Thiago Silva. Ele é zagueiro, né? Zagueiro. Não é atacante. Ele tem que cumprir a função dele. Ele é o capitão do time. Ele é o cara que está ali para, na hora do jogo, vai por aqui, vai por ali, fazer a ponte e tal. Mas ele tem a função dele. Ele não faz tudo. Se o time perde, o time perdeu. Não só ele. Mas a presença dele ali é fundamental. Porque ele dá a direção. E aí, gente, isso que esse texto fala aqui é muito importante hoje para a gente entender liderança. Eu coloquei uma imagem aí. Por favor, a próxima. Aqui. Reconhece esse camarada aí? Ninguém? Esse aí é o Steve Martin, é um ator. Isso aí é uma cena de um filme que em português o título é Fé Demais Não Cheira Bem. Alguém já viu? Quem já viu esse filme? Está na internet, você pode ver. Tá? Em inglês eu acho o título mais bonitinho, né? Que é um salto de fé. Mas em português colocaram Fé Demais Não Cheira Bem. O único problema desse filme, gente, é que o nome dele é Jonas. Jonas Nottingham, tá? O que ele é? Ele é um farsante. É um filme muito interessante, porque, resumindo, ele é um pastor farsante, tem uma equipe, fica conversando com o pessoal, descobre qual é o problema das pessoas, aí no culto ele faz um show e diz, olha, Deus está me revelando que você está com esse problema. Na verdade, ele tem um ponto aqui, a pessoa lá dentro sabia que a pessoa estava no banco tal, no livro tal, com tal problema, porque os caras já tinham conversado com ela ali. Ele fazia aquele show e tal. No final do filme tem um garoto que é muito crente, no sentido de acreditar mesmo em Deus, e o garoto é curado. Aí ele entra em crise. Ele entra em crise. E ele vai conversar com o garoto quer acompanhar ele e fala assim, olha garoto, não dá para você ir comigo porque eu sou uma farsa. Eu sou uma farsa, eu sei que eu sou uma farsa. Jonas Nottingham representa muito. Olha o terno. Está vendo? O que é isso aqui, gente? Glamour, né? Quer ser aquele cara perante a multidão. Muda um pouquinho. A próxima. Outra imagem de pastor aí, de líder. Pastor, obviamente, é que está de gravata, né? Você está enxergando a gravata lá? Meio gordinho também, né? Típico, né? E ó o velho aqui, ó. Isso aqui é dominação, gente. Dominação. Eu estava vendo na internet esses dias, continua aquele papo de cobertura espiritual. Tem gente até dando curso disso. Se você não estiver debaixo da cobertura espiritual do seu pastor, o diabo te pega. Coisa séria. Tem muita gente que está fissurada hoje com o título, pastor, missionário, apóstolo, tal. Os alunos da Faculdade de São Paulo perguntam, professor, eu sou professor, né? Pode ter apóstolo? Olha, na Bíblia você tem apóstolo, os 12. De fato, a palavra apóstolo também aparece num sentido mais aberto para pessoas que eram enviadas pelas igrejas. Mas a questão não é o título, pastor, presbítero, missionário, bispo, apóstolo, evangelista, missionário, né? Já falei. O problema é essa ostentação, né? De achar que eu sou o cara que domina, tá? Esse é um problema. Líder dominador, que as pessoas acabam ficando com medo do cara. É guru evangélico. Mas tem outra coisa, mostra aí para mim a outra forma. Olha lá. Não toqueis no ungido do Senhor. O cara fica com medo, né? Aliás, não toqueis no ungido do Senhor, está na Bíblia, está lá no Antigo Testamento. Sabe essa história? Quando Davi, sendo já perseguido por Saul, tem a oportunidade de matar Saul, ele não faz nada. E aí quando vão interpelar Davi, escuta, por que você não aproveitou a oportunidade?
Ele já foi destituído mesmo, Deus já mandou, já disse que ele não vai reinar mais. Aproveita e resolve o problema. Ele fala, não, eu não posso tocar no ungido do Senhor. E por causa daquilo que Davi diz, que tem a ver com matar Saul, aí não tocar no ungido do Senhor quer dizer que você não pode nem questionar, não pode nem falar nada. Porque o cara vira uma fera mesmo, né? Às vezes é assim mesmo. De um lado é bonitinho, mas do outro. Agora tem o outro lado, gente. Qual é o outro lado? Põe a outra foto. É isso aí, ó. Não sei se dá para perceber. Eu tentei fazer aqui, mas isso aqui é uma Bíblia. Eu tentei uma Bíblia. Isso aqui é o pastor. Dá para perceber que ele está todo machucado? Foi esbofeteado. A gente tem dois extremos, gente. Um extremo é daquele de líderes, pastores, dominadores, que dominam o rebanho. Mas tem outro extremo, que é daqueles dos pastores, dos líderes que são maltratados. O que esse texto aí fala? Olha aí. Rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham e que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e o tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. É por causa do que representa o ministério, a liderança. Você pode até não gostar da figura do líder, né? Ele é meio gordinho, meio carequinha e tal. Mas a obra é de Deus. Então respeitar, estimar líder. Não é só pastor não, gente. Mas líder de ministério também. Você tem respeito. Ok? Isso é muito, muito, muito importante. Por exemplo, eu sou pastor de vocês. Hoje eu tenho conversado muito com o pessoal que há coisas muito complicadas em igreja, né? E às vezes quando surgem certas situações, a gente ouve aquelas frases assim: ah, Deus não se agrada disso. Isso não é de Deus. Eu tenho muito cuidado com isso, porque tem muita coisa que a Bíblia não fala. Por exemplo, a Bíblia não fala que cor tinha que pintar o templo. Alguém tinha que decidir, gente. Né? Não fala. Alguém tem que dar o caminho, alguém tem que dar a direção. E aí, a questão é como você trata disso também. Aqui entre nós, eu quero ser bem franco com os irmãos, eu vou dar minhas opiniões aqui. Não quer dizer que você tem que concordar com tudo o que acontece, com o que o pastor fala. Né? Tem algumas pessoas que dizem, não pode discordar do pastor. Não, se o pastor até pregar uma coisa aqui que você não concorda, você não é obrigado a concordar. Você não vai para o inferno por causa disso. Agora, se você discorda, eu sempre digo isso, vem conversar comigo. Se você tem alguma coisa, alguma questão, vem conversar comigo, alguma liderança, sabe por quê? Eu tenho duas oportunidades. A primeira, talvez, de me corrigir. A segunda, de me explicar. O ruim, e eu estou falando isso, gente, muito mais como palavra. Eu não estou aqui querendo corrigir nada, porque graças a Deus não estou vendo, não está acontecendo nada. Não é recado para ninguém, tá? Isso aqui é palavra de Deus para nós, pensando no que tem acontecido nas igrejas aí. O ruim é quando as pessoas falam, quando as pessoas saem e falam, mas não, na hora, na frente, ah, não, tudo bem e tal. Isso é pior, gente. O gostoso é você conviver com pessoa que você sabe, vai bater de frente, mas você sabe que aquela pessoa, você sabe o que ela pensa, sabe quem ela é. Entendeu? Então isso é fundamental para nós. Agora, às vezes é impressionante como há pessoas que se comportam assim, mas ao mesmo tempo têm predisposição para aceitar, se deixar levar por esses gurus da fé. Por esses gurus da fé. Pastor, um colega meu estava me falando meio triste aí essa semana, que duas senhorinhas da igreja lá, estavam, na verdade, enquanto estavam na igreja dele, estavam frequentando uma outra igreja, um desses pregadores aí, que ele mesmo falava assim, olha, o que esses pregadores falam aí é tudo diferente do que eu falo lá na igreja. Mas elas vão lá durante a semana. Elas vão lá, contribuem lá, participam lá e depois vêm aqui. Então, você ter, de fato, como eu disse no início, uma liderança reconhecida, quer dizer isso. Olha o que o texto fala. Aqueles que vos presidem no Senhor, tenhais em alta estima, reconheçais, e os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Olha que interessante. Tende paz entre vós. Quantos problemas de igreja acontecem por causa disso? Por um lado, porque há pastores, bispos, missionários, pastoras, bispas, missionárias que são dominadoras. Quero citar para você um livro que eu acho que eu já mencionei aqui, chamado Feridos em Nome de Deus. Eu já falei aqui, não falei? Já falei aqui? Então, Feridos em... Quer ler uma boa literatura? Feridos em Nome de Deus, de uma jornalista chamada Marília de Camargo César. Ela faz entrevista com pessoas que viveram situações terríveis de crise em igrejas.
E alguns saíram da igreja, alguns estão fora da igreja, nunca mais voltaram, outros até voltaram, mas pessoas que viveram situações terríveis por causa de problemas ligados à liderança, de alguma forma, a pastores, a missionários. Às vezes por causa dos pastores, mas às vezes também por causa de pessoas que maltratam, que não respeitam. Então isso é sério, gente, que eu estou falando aqui. A gente tem na nossa concepção, como pessoas crentes aqui, de que a submissão, ter espírito de submissão é fundamental. A Bíblia diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então a primeira coisa, uma liderança reconhecida. Segundo lugar, eu chamo de relacionamentos edificantes. Olha o que o texto fala, gente, na sequência. Versículo 14: rogamos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis o de pouco ânimo, sustenteis os fracos, sejais pacientes para com todos, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Olha que interessante, isso aqui é para uma igreja, é para crentes. O que a gente faz com uma pessoa que é insubmissa? Admoesta. O que é admoestar? Quem me ajuda aí? Palavrão, né? O que é admoestar? Chamar atenção. Não é bater. Não é ameaçar. Não é ofender. É chamar atenção. Vou citar um exemplo. Eu não sei se eu já citei aqui, mas marcou muito a minha vida. Quando eu estava começando na minha profissão, eu tenho uma formação técnica e trabalhei na COFAP durante 15 anos como projetista de moldes plásticos, mas eu devo isso a uma pessoa, muito a uma pessoa que foi meu superior quando eu estava bem no começo. Porque quando eu era meninão ainda, estava lá começando a fazer os projetos, e por questão de imaturidade e tudo mais, eu fiz alguns projetos, eu sei disso, fiz meio relaxadamente. Na época que eu estava prestando atenção em outras coisas, interessado em outras coisas, eu fiz alguns projetos relaxadamente. E um dos projetos que eu fiz, a coisa deu errada. A peça lá deu errado, eles tiveram que jogar fora a peça. E na hora eu não gostei muito, mas o meu superior fez, foi muito interessante. Ele me chamou lá na sala dele, em particular, e falou para mim: olha, o que você fez foi errado. E eu vou falar isso para você porque eu sei que você pode fazer melhor. Se você não fosse capaz de fazer certo, eu não falaria nada. Eu ia te mandar embora. Mas como eu sei que você sabe fazer o certo, que você pode fazer o certo, eu tenho que dizer aqui que isso que aconteceu foi falta de atenção sua. Você pode fazer melhor. Aquilo foi duro ouvir. Eu saí da sala, depois eu fiquei 15 anos naquela empresa. E com o tempo eu fui percebendo que essa chamada de atenção que eu tive abençoou a minha vida. Abençoou a minha vida. Depois eu fui trabalhar numa empresa aqui em São Bernardo do Campo chamada Metagal. Trabalhei lá 3 meses. Lá eu vi um gerente de setor chamar os seus funcionários, ofender os seus funcionários, dizendo: você é burro, você é um idiota. Percebeu a diferença? Uma coisa é você chamar a atenção, falar a verdade, mas falar dignamente. E gente, eu desejo fazer isso aqui para abençoar a igreja. Pode esperar isso do pastor João, tá? Nesse sentido. De chamar a pessoa e falar. E isso nós vamos fazer uns com os outros também. Admoestar é você conversar, ser sincero. Agora cuidado para não usar como capa de sinceridade, oportunidade para soltar os cachorros em cima da pessoa, ofender, falar um monte de coisa, para falar: eu sou assim mesmo, eu sou sincero. Isso não é sinceridade, tá? Isso é falta de maturidade, até falta de respeito. Mas você falar dessa forma. Agora, ofender não. Agora veja o que fala aí. Para admoestar aqui os desordeiros, mas os que têm pouco ânimo, estão desanimados, é para fazer o quê? É para consolar. E diz: sejam pacientes para com todos. Isso é, suprir necessidades. Relacionamentos edificantes são relacionamentos em que as necessidades são supridas,
Aquele que precisa de consolo vai ser consolado. Aquele que precisa ser chamado a atenção será chamado a atenção. Mas para abençoar, para que nós possamos caminhar juntos, para que os relacionamentos aqui sejam muito mais do que apenas um ajuntamento de pessoas que vêm louvar a Deus, às vezes até vêm para ouvir um sermão bonito, mas na hora H, estarmos juntos ali não tem disposição. Então, relacionamentos edificantes são relacionamentos que abençoam. Eu me lembro, quando eu trabalhava lá na COFAP, de uma coisa muito interessante. Era o seguinte, nós trabalhávamos com um projeto de peças de plástico. Quem já trabalhou sabe que quando você injeta o plástico, saem algumas rebarbas. A tendência de sair rebarbas. Da rebarba são... Você pega às vezes algum brinquedo aí, você vê que tem uma coisinha saindo, uma pontinha saindo, tem uma emenda, aquilo chama-se rebarba. E na empresa, tinha um processo chamado tamboreamento. Alguém já ouviu falar disso aqui? Alguns sabem, né? Tamboreamento, o que é isso? Você põe as peças todas lá dentro, com o rebarba do tambor, e começa a balançar o tambor, virar o tambor. Aí uma peça bate na outra e vai quebrando a rebarba. É isso que nós temos que ter aqui. Esse tamboreamento. Nós estamos sendo amoldados, estamos caminhando para sermos a imagem de Jesus. É isso que Deus quer de nós. E isso vai acontecer juntos, quando nós nos relacionamos, quando ocorrem dificuldades, quando nós exercemos aqui o perdão, quando nós exercemos a paciência, quando nós exercemos o que eu li a semana passada, suportai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando nós contamos até 10 e lembramos que aquela pessoa também foi alvo do amor de Deus. Quando nós estamos dispostos, de fato, a caminhar juntos. Não é fácil. Porque tamboreamento é trombada, né? As peças batem uma na outra, mas aí ela fica limpinha da rebarba. É justamente nesses relacionamentos que às vezes representam esses confrontos é que nós caminhamos. Aliás, devo dizer aos irmãos, eu estou absolutamente convencido disso, no meu tempo de ministério. A igreja, além das bênçãos de tudo, ela é uma excelente escola para a vida. Você vai aprender a se relacionar lá no seu trabalho, com os seus colegas, porque lá é pior. Né? Às vezes, né? Pastor, às vezes da igreja pode ser pior. Tudo bem, mas dificuldade de relacionamento, isso é da vida. É da vida, você vai enfrentar isso em qualquer lugar. Na família, no ambiente de trabalho, até com os vizinhos. Até com os vizinhos. Com as pessoas. Porque isso é da natureza humana. Agora nós temos que aprender a nos relacionar uns com os outros. E a igreja é uma escola para a gente aprender isso. Além do fato de sermos irmãos. Isso é bênção. Isso contribui para o nosso crescimento, para a nossa vida. Então, relacionamentos edificantes é fundamental, é vital para a igreja. Ok? Isso é fundamental. Eu quero ter um lugar onde meus filhos possam crescer. Não vai ser perfeito o lugar, mas é a minha igreja, é a sua igreja, é a nossa igreja. Eu estou disposto, ele está disposto a abrir mão, a aprender, está disposto a ter aquela postura de humildade cristã para caminhar juntos. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que você, sua família, seus filhos serão aqui abençoados. E a gente vai caminhar junto aqui em nome de Jesus. Isso é fundamental. Ok? Terceiro lugar, eu chamo de devoção constante. Olha lá. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. O que me chama a atenção aqui é que essa devoção aí, ouça bem o que eu vou dizer. Olha para mim aqui. Essa devoção aí é coletiva. Quando ele fala orai sem cessar, dá para enxergar, não dá para enxergar muito, né? É um grupo de crentes aqui, um culto, uma Bíblia ali, né? Quando ele diz orai sem cessar, aí, que é o texto talvez o mais conhecido, né? Regozijai-vos sempre, em tudo dai graças. Observe que é orai, é plural, é vós, né? O pronome aí é vós, o sujeito aí é vós. Vocês, a igreja, a comunidade, orai sem cessar. É a comunidade, regozijai-vos sempre, como comunidade. Em tudo dai graças, como comunidade. Por quê? Porque eu não sou capaz, nem você, de bancar a sua vida cristã sozinho. Tá? Não dá.
Eu tenho muita desconfiança, porque não é a minha experiência. Tem alguém que fala assim para mim: ah, pastor, eu não estou indo na igreja, mas eu oro todo dia. Eu leio a minha Bíblia, eu oro todo dia, eu tenho uma vida consagrada. Tem minhas dúvidas. Tem minhas dúvidas. Sabe por quê? Porque a devoção tem que ser coletiva. Não quer dizer que não há devoção particular, que não deva haver, não deva existir devoção particular. Claro, Jesus disse sobre oração: ó, se você quiser orar, vá no teu quarto, fala com teu pai em secreto, teu pai em secreto te recompensará. Jesus disse isso no Sermão do Monte, fazendo uma crítica aos fariseus, que queriam fazer a oração nas praças para mostrar a espiritualidade. Aí Jesus recomenda a oração privada, você lá no seu quarto. Há lugar para a devoção particular, sem dúvida, mas a devoção particular e a devoção coletiva, elas se retroalimentam. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas aqui conheceram o Evangelho, creram no Evangelho num culto que você foi feito a pena e você levantou a mão, creu em Jesus, você está aqui hoje? Quem? Levanta a mão. Olha aí quanta gente. Está vendo? Foi no culto. A sua experiência foi coletiva, foi no momento de devoção que a palavra falou ao seu coração e você creu. Eu quero desafiar essa igreja a ser uma igreja de oração. Nem? Quarta-feira, temos culto de oração. Tem outras alternativas. Talvez você trabalhe, talvez você tenha as suas dificuldades, eu sei disso. É difícil. Tem a oração também todo o primeiro domingo, não tivemos por causa da eleição, mas queremos fazer. Então, essa devoção coletiva é importante. Quando você vem num culto como esse, é muito importante que você esteja de corpo e alma. Tá bom? Corpo e alma no culto, entendeu o que eu estou dizendo? De vez em quando a dona Nereide me pega, ela não está aqui hoje que eu posso falar. Mas não conta para ela. De vez em quando ela me pega. Ela fala alguma coisa, e eu estou ali, ela fala: escuta, eu estou falando, onde você está? Ela já fala assim: você está em Jerusalém, né? Está de corpo, mas não está de alma. Está no culto de corpo, mas não está de alma. Quero desafiar você, jovens, adolescentes, todos nós aqui. Meu desejo é ter aqui uma igreja vibrante, que cada culto seja um momento de celebração, de alegria, de devoção, que seja de choro, de lamento, mas que haja aqui um agir de Deus, que abençoe a nossa vida. Você possa sair daqui renovado, você possa sair daqui de uma maneira diferente, dizendo: eu vou continuar em nome de Jesus. Porque esta é a minha igreja, eu encontrei os irmãos, eu cultuei junto com os irmãos, e agora eu estou saindo diferente. Isso é bênção. Ter essa experiência que nós estamos tendo aqui, de culto, é bênção de Deus. Gente, não dá para agradecer por tudo, toda hora. Você consegue? Eu não. Tem hora que não dá. Tem hora que vem a reclamação, né? Você fala, você reclama. Depois você se recompõe. Mas dá para agradecer por tudo? Tem hora que não dá. Isso é um aprendizado. O em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus. É em comunidade que nós fazemos isso. Nós aprendemos isso. Às vezes isso é um aprendizado para certas situações da vida. Nós precisamos aprender a dar graça. Você não consegue, não sai da sua boca, não está no coração, porque aquilo te machucou, aquilo mexeu com você, aquilo trouxe prejuízo para a sua vida, e você não consegue agradecer por aquilo. Mas há como a gente aprender a conviver com aquilo e dizer: Senhor, eu louvo o teu nome, porque apesar de tudo, eu sei que o Senhor está presente na minha vida. Agora, isso é um aprendizado. Quando eu leio isso aí, em tudo dá, regozijai-vos sempre, está sempre alegre. Tem um cântico antigo que uma ocasião eu mandei tirar da igreja, lá em Jundiaí, eu não gostava dele, né? Fala assim, fala que o crente anda sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, oi, cai a colar, mas de novo levanta e começa a cantar. Lembra esse cântico? Eu achava meio pobre esse cântico, acho ainda, meio pobre, né? Mas quem tem Jesus, gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, né? Quem tem Jesus, gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá, não. Quando não dá, não dá. Não dá. Não dá. Tem hora que não dá para sorrir, não. Não dá. Mas aí,
na experiência coletiva de culto, a gente aprende a alegria, a ser alegre. Aliás, há uma diferença importante entre ser uma pessoa alegre e estar alegre, como também há uma diferença entre estar triste e ser triste. O que é que caracteriza você? É a alegria ou é a tristeza? Por quê? Momentos de alegria, todo mundo tem. Momentos de tristeza, todo mundo tem. Agora, o que te caracteriza? Olha, a Maria ali é uma pessoa alegre. Né? Maria ali, eu fiquei impressionado com a irmã Yolanda, a mãe do Edgar. Cadê o irmão? Está aqui, o irmão? Lineu, né? Cadê ele? Ah, ele aqui, vem na minha frente aqui, ó. Reflexo, irmão, tá? Tem que trocar o óculos. Eu fiquei impressionado, a irmã Lineu estava lá. Quando eu cheguei lá, a mãe Yolanda, na cama, me contou pela primeira vez. Eu falei, estava indo lá, ela estava sabendo do problema. Eu falei, quando o pastor vai fazer visita assim, você se prepara. Ele falou, olha, eu não sei o que eu vou encontrar. Mas ali, meu irmão, eu fui ali com o pastor, para fazer uma oração ali, para ajudar. Gente, eu saí dali consolado, abençoado. Que espírito de feliz, alegre. E foi interessante, não sei se eu lembro que ela falou para mim, mas ela falou, ó pastor, era final do ano, ela falou assim, ó pastor, o médico até falou que eu não podia ir, mas eu fui no Natal, participei do Natal com meus filhos, com meus netos, e não me arrependo não. Não me arrependo não, estou aqui e falei de novo. Que coisa. Eu falei, eu quero ser assim. Eu não sou, mas eu quero ser. Mas na coletividade, nós aprendemos isso juntos. A buscar a alegria do Senhor, a renovar nossa alegria. Você chega aqui triste, mas está alegre. Não porque tudo resolveu lá fora, mas porque o seu espírito aqui mudou. Né? E isso é muita coisa, gente. Quando muda aqui dentro, aí você muda a visão das coisas também. Você vê isso nos Salmos. O Salmo 73, por exemplo, ele começa lamentando, dizendo, eu quase tropecei, porque comecei a olhar a prosperidade dos ímpios. Eles só se dão bem, eu só me dou mal, né? Os ímpios progridem, se dão bem, parece que só eles são promovidos, só eles têm dinheiro, só eles estão bem de vida, mas eu quero servir a Deus, está tudo errado para mim. A coisa não dá certo. E diz lá o Salmo 73 que ele começou a ficar chateado com isso. Ele fala, eu quase abandonei tudo, até que entrei no santuário de Deus. Quando ele entrou no santuário, mudou o quê? O ímpio deixou de ser ímpio? O ímpio deixou de prosperar? Não, mudou o coração dele. Pega o Salmo 73, você vai ver, o versículo 17 diz, até que entrei no santuário de Deus. Quando você lê o resto, dá a impressão que é outra pessoa do que aquele texto antes do verso 17. Foi a entrada no santuário que mudou a visão da vida. Por quê? Porque quando você está no santuário, quando você cultua com o povo de Deus, quando Deus está ali presente, junto com o povo de Deus, algo tremendo acontece. O Espírito Santo faz coisa tremenda. E você precisa, nós precisamos valorizar isso aqui. Claro que tem muita coisa para falar, mas uma igreja não pode ser ensimesmada, não pode ficar nas quatro paredes. Claro! Não estou propondo aqui uma igreja que está fechada em quatro paredes. O que eu estou propondo é que isso aqui seja um momento de celebração, oportunidade para Deus agir na nossa vida, para mudar o nosso coração, mudar o nosso ânimo e nos preparar para continuar em nome de Jesus. E por último, gente, é o equilíbrio carismático. Olha que interessante aqui, né? Os Tessalonicenses acho que eram meio batistas, viu? Batista tradicional. Por que eu estou falando isso? Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, ele tenta regulamentá-la. Quando falarem em línguas aí, pode falar, mas fale em 1, 2 ou 3. E os outros têm que ter interpretação, senão fica calado. Essa bagunça, todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo aí, não dá. Está lá em 1 Coríntios 14. Olha o que ele fala aqui, interessante. Versículo 19. Não extingais, ou não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. O que é isso aqui?
tem a ver com o que ele fala lá em 1 Coríntios, profecia, falar em línguas, as manifestações do Espírito Santo no culto. Aos Tessalonicenses aqui ele diz, olha, não apaguem, não desprezem. Por isso que eu falei que parece que eu sou meio batista. Essas coisas são meio estranhas, deixa para lá. Ele fala, não apague o Espírito. Não despreze as profecias. A gente tem que ter no coração aberto para as possibilidades de Deus. Mas, olha o que ele fala. Examinai tudo. Retende o bem. Abstende-vos de toda forma do mal. Não é só aparência, que parece, mas não é. Não é isso não, tá? Abstende-vos de toda forma de mal. Examinai tudo. Retende o que é bom. Então, equilíbrio carismático. Coloquei uma figurinha ali. Olha lá. Tem para quem não enxerga, isso aqui é um bandista, né? Macumbeiro. Do lado aqui. Ali são dois crentes. Um está falando assim, vocês são parecidos com os macumbeiros. Esse lado aqui deve ser o mais tradicional, né? Falando para o pentecostal. O pentecostal dizendo, não, vocês é que são, estão brincando. E o macumbeiro fala assim, eita, eu estou ficando importante. Né? Um fica acusando o outro. Gente, a Bíblia está cheia de possibilidades de manifestações do Espírito Santo. Eu não sei como lidar com algumas questões. O que eu quero dizer é que nós precisamos ter equilíbrio nessas coisas. Ao mesmo tempo que nós temos que ter a expectativa de um agir do Espírito Santo de Deus entre nós, nós precisamos também ter equilíbrio dessas coisas. A recomendação para os Tessalonicenses é, não apaguem o Espírito. Não vá dizendo aí que tudo é do diabo, tudo quanto é manifestação está errado. Isso eu não vou fazer. Mas, examine todas as coisas. Retende o que é bom. Gente, eu já entrei nas duas portas, tá? Eu sou batista de berço. Aí, já contei um pouquinho isso para vocês aqui, mas quando eu era adolescente, saí fora. Aí depois foi um grupo pentecostal que me ajudou muito. Fui para a igreja pentecostal, meu primo, eu e o time tivemos lá, minha esposa de origem lá. Foi um momento abençoado do alojamento bíblico, foi muito legal. Foi bênção de Deus para a minha vida, aquela fase. Depois alguém falou assim, você tem jeito de cacuete de batista. Aí eu falei, deve ser predestinação, não tem jeito. Então, tudo bem, né? Mas nós tivemos algumas situações, eu vivi várias situações, inclusive situações que eu fiquei no primeiro momento muito preocupado com o que estava acontecendo. Eu vivi algumas situações muito boas, experiências tremendas com essas questões, mas também vivi situações que hoje, eu olhando para trás, falo, foi meninice. Gente, já aconteceu comigo uma vez, uma profecia, uma moça, que profetizou o casamento dela comigo. Já aconteceu isso. Obviamente que ele estava errado, né? Nem conhecia de lei, de nada nessa época. Né? Ela profetizou, profecia, no momento pentecostal, a pessoa fala como se fosse Deus falando, e ela profetizando lá, esse que é você, que essa é a tua escolhida. Eu falei, essa é qual? Essa aqui, não é bem isso. Então cuidado com esse negócio de profecia que arruma casamento, profecia que manda você mudar de emprego, né? O pessoal frequenta aí, depende dessas coisas aí. Cuidado, tá? Isso acaba virando um vício. Tem algumas igrejas que dependem disso. Viver nessa dependência não. Tem uma historinha que contam de uma isso é uma piadinha, né? Mas só ilustra. Uma situação em que numa igreja pentecostal é comum ter vigílias de oração, que aliás é muito bom ter vigílias de oração, que você ora de fato a noite inteira. Mas tinha lá nessa igreja uma senhorinha que tinha o dom da profecia no sentido pentecostal, que é aquele que a pessoa, o Espírito Santo fala através da pessoa tal, e ela profetizava todo culto de oração e ficava a noite inteira profetizando. E os irmãozinhos e irmãzinhas dizendo, a gente queria orar. Nós queremos, na verdade, orar. Aí alguém teve a brilhante ideia, né? Falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião de oração sem contar para ela. Aí a gente vai poder orar. Né? Vamos só orar. E combinaram lá entre eles, não falam nada para a irmãzinha. Mas eles sabem como é que é esse negócio de combinação de crente, né? Vaza, né? Vaza. Não tem jeito. Aí marcaram um lugar de oração lá, reuniu todo mundo, começaram a orar. Quando eles começaram, a porta se abre, aquela irmã entra e ela começa já profetizando. Meus servos,
Pensastes que podias fugir da minha presença? Fica a dependência disso, por um lado. Mas por outro lado, gente, não creio que foi à toa o que aconteceu do século XX para cá, que Deus está fazendo através das igrejas pentecostais, de servos de Deus, que servem a Deus. Nós não somos pentecostais no sentido de falar que tem que falar em línguas, né, que é a doutrina básica pentecostal. Para ser batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas. Se você não falou em línguas, você não foi batizado no Espírito Santo. Tem alguns até que falam assim: você já falou em línguas? Não, então você não tem o Espírito Santo ainda. Ou então falam assim: a sua igreja lá fala em línguas? Não, então não tem Espírito Santo. Eu estive agora, esses dias, conversando com um guarda, da polícia mesmo. E quando eu cumprimentei e falei que eu era pastor, ele falou: eu também sou crente. Qual é a visão da igreja de vocês? É MDA? Quase que eu falei para ele: não, é JC. Jesus Cristo. MDA, MDB, sei lá o quê, né? Tem visões aí de igrejas mais variadas. Não, aqui é Jesus Cristo. Então, não é dizer contra isso, gente, mas tem que ter equilíbrio dessas coisas. O que Paulo está dizendo: olha, não apaguem o agir do Espírito Santo. Não desprezem as profecias, o que Deus pode fazer, mas examinem tudo e retenham o que é bom. Não é condenar o outro, porque é diferente, como está ali na figurinha, né? A gente tende a condenar o que é diferente, mas não condene previamente, mas examina, retém o que é bom. Pode ter alguma coisa que não serve, tá? Se você está aqui, é membro da nossa igreja, ou participa, você está nos visitando, e você frequenta várias igrejas, e você tem dificuldade para entender algumas coisas, porque alguns crentes começam a frequentar: pastor, o que foi aquilo? Eu nunca vi aquilo. Em Jundiaí teve uma situação de uma irmã que começou a frequentar uma igreja lá, estava com um problema sério de leucemia. Falaram para ela que ela tinha que parar com todos os remédios, como prova de fé. E ela parou com todos os remédios. Ficou bem durante um período. Um dia ela caiu desmaiada na porta da igreja, lá. E aí foram falar para ela: olha, irmã, você caiu porque você não tem fé. Sabe o que ela fez? Foi pedir aconselhamento pastoral lá no meu gabinete. Foi lá. Eu falei: minha irmã, o que está acontecendo é isso. Você foi lá, caiu de cabeça lá, mas não examinou tudo. É fácil, ele fala para você que o problema é seu. Para que você largou o remédio, parou com todos os remédios, depois se você passou mal, é porque você não teve fé. Aí fica pior ainda, né? A pessoa está doente, ainda se sente rejeitada por Deus, que é a pior coisa. Pois eu quero dizer a você: Deus não rejeita. Deus não rejeita, né? Quando Jesus foi perguntado por alguém que estava necessitado de uma manifestação na sua vida, e essa pessoa disse: se tu puderes, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer. Jesus disse: podes, tudo é possível ao que crê. E aí o homem disse: me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. E a cura foi realizada. Deus não rejeita você, não rejeita ninguém. Se as coisas não estão acontecendo na sua vida, não é porque Deus rejeitou você. Não é isso. Eu não sei explicar porque certas coisas não acontecem, mas o que eu sei é aquele princípio de Sadraque, Mesaque e Abednego. Diante da fornalha, sendo interpelados pelo rei, o rei dizendo: confessa agora, senão vocês vão morrer. Eles falam: olha, rei, fique sabendo uma coisa: se Deus nos quiser livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não livrar, fique sabendo que nós não vamos adorar a sua imagem. Podemos até morrer na fornalha, nós vamos continuar firmes nos nossos princípios, nos nossos valores. Equilíbrio das questões carismáticas. Para encerrar, a gente sabe que, por exemplo, um automóvel depende de motor, de câmbio para funcionar. Eu estou começando a me convencer que não, com o meu, tá? Dá para andar até meio sem motor e meio sem câmbio. Ele pode funcionar sem acessórios, né? A gente vê que alguns gostam de pôr acessório no carro, né? Um neonzinho. Tem alguns que colocam o neon por baixo, não sei. Negócio legal, né? Vai lá. Mas aquele neon lá, o carro não vai deixar de andar, ou vai andar melhor por causa daquilo. Fica mais bonitinho.
Ou sei lá, né, o garoto aí quer pressionar as meninas lá e tal, ele pega e põe os negócios lá e tal, né, para poder estar investindo, né? Tudo bem. Mas o carro não deixa de ser automóvel porque não tem aqueles acessórios. Mas se faltar câmbio, ele não anda. Se faltar motor, ele não anda. Se faltar as rodas, ele não anda. Tem questões que são vitais, são fundamentais. Se carro faltar isso em carro, automóvel pode ter neon, pode ter lá os apetrechos, mas se não tiver câmbio, não tiver motor, não tiver as rodas, não anda, perde a função de automóvel. Uma igreja precisa ter isso, gente. Isso é vital. Uma igreja precisa ter uma liderança reconhecida, tem que ter espírito de submissão entre nós a partir da própria liderança, tá? Quem não sabe para servir, quem não serve para servir, não serve para liderar. É importante que quem vai ser líder tenha espírito também de submissão. Isso é básico, Jesus ensinou isso para os seus discípulos. Ok? É fundamental numa igreja que a gente aprenda a se relacionar e esse relacionamento seja edificante no sentido de abençoar, de ajudar quem está fraco, chamar atenção quem precisa ser chamado de atenção e de ser paciente para com todos, não retribuir mal com mal, como diz o texto. Isso cria relacionamentos que edificam, que abençoam, talvez em um certo momento possa ser até dolorido, mas abençoa a sua vida. Uma devoção, um culto, um relacionamento de devoção comunitária que abençoa. Olhe pelos cultos da sua igreja, peça que sejam de fato abençoados por Deus, que as pessoas aqui sejam abençoadas pelo Senhor. Preciso ter equilíbrio das questões carismáticas, porque hoje tem de tudo. E não só isso, é porque Deus age, o Espírito Santo age no meio do seu povo. Isso não está no nosso controle, já preguei isso aqui. Mas não quer dizer que há algo no sentido de uma bagunça. Não. Não desprezeis as profecias, não apaguem o Espírito, mas examine tudo. O que tem aqui é bom. Tenho certeza que uma igreja assim é uma igreja saudável. É uma igreja assim que nós precisamos para caminhar. É assim que eu imagino nossa igreja caminhando em torno, ou nessa direção desse ideal. Porque essas são questões fundamentais para a nossa vida, para a sua vida, para termos aqui uma igreja abençoada por você. Quando você fechar os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós queremos primeiro agradecer porque nós somos uma igreja que estamos aqui juntos, caminhando. O Senhor tem nos abençoado nesse lugar e nós desejamos, ó Deus, estar abertos para o que o Senhor tem para nós. Nós queremos compreender melhor a parte de cada um de nós nesse processo de ser igreja, nessa caminhada de ser igreja. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui nessa noite. Nós queremos fazer parte, ó Deus, dessa igreja como o corpo de Cristo. Abençoe, Senhor, se há alguém aqui que está na periferia, por alguma razão, eu quero pedir que o Senhor abençoe, nos abençoe, para que haja uma aproximação. Ó Deus, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe de tal forma, possamos caminhar aqui nesta igreja e ter experiências tremendas com o Senhor. Possamos estreitar o nosso relacionamento como irmãos em Cristo, para a sua glória. Desejamos ver aqui os nossos filhos, quem sabe nossos netos, nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos, juntos servindo ao Senhor. Porque a igreja é do Senhor, é tua. E nós queremos, ó Deus, aprender a caminhar como igreja. Oramos em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Vamos louvar o Senhor? Estamos todos convidados aqui.
Fala assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti.